Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que costumeiramente nos dão o prazer da sua audiência, é com grande alegria que se renova em nós a satisfação deste reencontro. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante, que é da autoria do ilustre pastor Eliezer Correia de Souza, e que tem como título Lucas, lições de um evangelista multitalentoso. Quais são os objetivos do presente estudo? Primeiro, conhecer as raízes históricas do Evangelho pela instrumentalidade do Evangelho Lucas, isto é, do evangelista Lucas. Também perceber a riqueza literária da pesquisa de informações relevantes no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos. E, por fim, praticar, observando que Deus usou poderosamente a vida de Lucas, médico, escritor, historiador e evangelista. No que Deus tem usado sua vida, prezado ouvinte? Sim, você que está me ouvindo, com tantos talentos, com tanto conhecimento a respeito de Deus. Vou ler agora o texto áureo que está em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Alguns outros textos bíblicos inspirativos. Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Agora vamos lá para o livro de Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E agora vamos lá para a carta de Filemão, no capítulo 1, versículos 23 a 24. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A introdução é interessante, que passo a lhe transmitir. Estamos durante todo este ano estudando sobre personagens bíblicos e reforço aos nossos alunos e estudantes da Bíblia que, ao estudarmos biografias na Bíblia, devemos sempre ter como objetivo
aprender com cada um desses personagens. A Bíblia não esconde os defeitos de seus personagens, e mesmo com os tropeços de homens de Deus, podemos aprender como não fazer. E com aqueles que não foram um bom exemplo de vida, aprendemos como não devemos agir. Nosso personagem de hoje é o evangelista Lucas. Ele escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, que leva o seu nome. Lucas foi um importante historiador do primeiro século. Era um médico e um homem apostólico, ou seja, alguém que andou com os apóstolos. Escreveu uma obra em 2 volumes, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Os livros foram dedicados a Teófilo, conforme registrado em Lucas, capítulo 1, versículo 3, e Atos, capítulo 1, versículo 1. Teófilo é um nome grego e certamente era uma pessoa proeminente. Para alguns historiadores, ele era uma autoridade romana que havia abraçado a fé em Cristo. Lucas, de forma minuciosa, bastante detalhada, queria ensinar a Teófilo que a fé cristã estava embasada em fatos históricos e em evidências sólidas. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, ele narra a vida de Jesus, citando datas e eventos históricos que podiam ser comprovados, como, por exemplo, o recenseamento descrito em Lucas capítulo 12, versículo 1, que leio, abro aspas. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Em Atos dos Apóstolos, ele registra o nascimento e a expansão da igreja por todo o Império Romano, sendo que o personagem de destaque nos primeiros 12 capítulos é o apóstolo Pedro. E a partir do capítulo 13 até o 28 é o apóstolo Paulo e suas 3 viagens missionárias. Lucas provavelmente era gentil, não judeu, e segundo a tradição era de Antioquia, da Síria. E embora seu nome não apareça no Evangelho, em Atos temos a indicação que ele acompanhou o apóstolo Paulo em pelo menos parte de suas viagens. Isso pode ser visto nas passagens onde a primeira pessoa do plural do pronome pessoal é usada. Estas seções do pronome nós começam quando o apóstolo Paulo se achava em Troade, em sua segunda viagem missionária, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 16, versículos 9 e 10, que leio. Abro aspas. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Tendo agora todo esse pano de fundo, partiremos para as lições práticas que podemos absorver do médico, escritor, evangelista e pesquisador Lucas. Vamos ao item número 1. Um profissional liberal a serviço do Evangelho.
Você encontra estas informações em Colossenses capítulo 4, versículo 14, que leio, abro aspas, saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas, fecho aspas. Nessas saudações finais do apóstolo Paulo aos irmãos de Colossos, descobrimos que Lucas tinha a medicina por profissão. E mesmo que tenha se dedicado à obra missionária, a sua profissão foi de grande utilidade, pois por natureza o médico é um pesquisador, está sempre investigando causas e tratamentos para diferentes tipos de doenças. Essa natureza investigativa o levou a descrever com excelência seus registros biográficos de Jesus, bem como a história e a expansão da Igreja. Como é importante salientar que as profissões podem ser ferramentas úteis e abençoadas para servir. O apóstolo Paulo, segundo o registro de Lucas em Atos, era um fazedor de tendas e usou essa profissão para seu sustento em Corinto, conforme registrado no livro de Atos, capítulo 18, versículos 1 a 3, que leio, abro aspas. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Lucas fez uso de sua profissão para servir. Ao acompanhar o apóstolo Paulo em parte de suas viagens, certamente pôde servir através de sua profissão. Stuart Briscoe, um autor, um pesquisador, em seu livro intitulado Discipulado Diário para Pessoas Comuns, ensina algo muito bonito. Ele diz que cada cristão é um discípulo de Jesus disfarçado em alguma profissão. Por exemplo, Lucas seria um discípulo disfarçado de médico. O propósito principal é ser discípulo. A profissão é um meio de manifestar a Cristo onde quer que estejamos. Vamos a uma aplicação disso tudo que falamos até agora. Você entende que sua profissão pode ser um instrumento para a obra de Deus e, consequentemente, através dela, glorificar a Deus? Vamos ao ponto número 2. Excelência nas responsabilidades assumidas. Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 4. Isto está baseado no texto que já lemos no início da lição. No texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, aprendemos que devemos servir com excelência. Não devemos fazer nada de qualquer jeito. Pode ser no uso dos dons espirituais ou no uso de talentos naturais. Leio o texto referido. Ponto número 1. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá,
para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todos sempre. Amém. O evangelista Lucas desempenhou com excelência o seu papel de pesquisador e apresentou uma obra com bastante detalhes, tanto da biografia de Jesus quanto da história da igreja em seu nascimento e expansão. Pense no quanto ele teve que se dedicar às pesquisas para apresentar os fatos de forma precisa e verdadeira, conforme registrado em Lucas capítulo 1, versículo 3, que leio. Abro aspas. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo. Fecho aspas. Se nos propormos a fazer alguma coisa exercendo uma função ou ministério, devemos sempre fazer o nosso melhor. No trabalho secular e no desempenho de sua profissão, não deve ser diferente. Há muitos cristãos dando mau testemunho, porque têm sido um mau funcionário ou um mau patrão. Quando agimos com desleixo e fazemos de qualquer maneira, estamos representando a Cristo muito mal. Na igreja, isso parece que ainda é pior. Afinal, são todos voluntários no que fazem, com exceção do pastor e alguns obreiros assalariados, aos quais chamamos de tempo integral. Na obra, na verdade, todos nós, assalariados ou não, deveríamos cumprir o ministério de coração integral, mesmo que não seja de tempo integral. Uma aplicação. Você tem feito com excelência o que te vem à mão para fazer? Você sabia que quando você faz seu trabalho ou cumpre o seu ministério com excelência, você glorifica a Deus? Vamos agora ao item número 3. Compromisso em preservar a história e o Evangelho para as próximas gerações. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 3. Abro aspas. Em meu livro anterior, diz o escritor, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos capítulo 1, versículo 1. É interessante observarmos que o evangelista Lucas tinha preocupação com a nova geração de cristãos que estava surgindo. Até então, os ensinos e a obra de Jesus estava bem com os primeiros anos da igreja, desde o seu nascimento em Pentecostes, eram transmitidos oralmente de uns para os outros, portanto havia o risco de distorções e de se perder parte da história. A iniciativa de Lucas foi sem dúvida louvável. Graças a esse trabalho, certamente impulsionado pelo Espírito Santo, inspirador do livro sagrado, temos detalhes da vida de Jesus que são particularidades encontradas apenas no Evangelho segundo escreveu Lucas, bem como temos conhecimento de como se deu o início e expansão da igreja através da pesquisa e compromisso que Lucas teve de repassar com fidelidade tudo isso para as próximas gerações. Será que temos essa mesma preocupação e esse mesmo compromisso em repassar para as próximas gerações um evangelho sem mistura? Hoje, a título de contextualização, temos visto uma mundanização sem precedentes na história da igreja e uma diluição terrível dos valores bíblicos. Temo, diz o autor da lição,
que se não tomarmos cuidado e se não tivermos zelo e compromisso com a verdade do Evangelho, o conteúdo que será transmitido para a próxima geração será uma completa descaracterização do Deus da Bíblia, que é amor, mas que também é justiça. Aplicação. Você tem assumido esse compromisso de transmitir um evangelho sem mistura, cristocêntrico e não antropomocêntrico para as próximas gerações? Vamos ao item 4. Companheiro nas provações. A gente encontra este assunto lá na carta de Filemão, capítulo 1, versículos 23 e 24. O evangelista Lucas não foi apenas um pesquisador dos fatos ocorridos em muitos desses fatos que descrevem a propagação do evangelho e a expansão da igreja. Ele foi testemunha ocular e participante daquele momento histórico. Ele acompanhou o apóstolo Paulo na prisão em Roma. A carta de Filemão foi escrita na prisão, em Roma, por volta do ano 61 depois de Cristo. Embora não tivesse aprisionado com o apóstolo, Lucas era um cooperador a prestar-lhe toda assistência. Ele estava no grupo de apoio, a quem o apóstolo Paulo chamava de meus cooperadores. Lucas estava no navio que conduziu o apóstolo Paulo a Roma e que naufragou, indo eles para a ilha de Malta. Confira lá em Atos capítulo 27, versículo 28. Lucas usa o plural, nós, indicando que presenciou e vivenciou com Paulo toda aquela situação dramática. Em Malta ele relata que foram tratados com singular humanidade pelos habitantes da ilha. E como médico que era, deu o diagnóstico da enfermidade do pai de Públio, o principal daquela ilha. Confira lá em Atos capítulo 28, versículos 7 a 9. Que leio. Abro aspas. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. O evangelista Lucas era um discípulo fiel, homem leal e companheiro nos labores em prol do Evangelho. Quando o apóstolo Paulo escreve aquela que provavelmente foi a sua última carta, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 9 a 11, ele pede que Timóteo fosse depressa ter com ele, porque muitos de seus cooperadores o haviam abandonado. E escreve, somente Lucas está comigo. Você encontra isso em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Como é importante termos companheiros que não nos abandonam em momento algum. Gente com quem podemos contar, mesmo quando nos encontramos nas situações mais críticas da vida. Mas também é importante que sejamos companheiros. Assim também, pessoas que não deixam seus companheiros na mão em nenhum momento. Aplicação. Você tem encontrado companheiros fiéis e leais na caminhada cristã?
Você tem sido um companheiro fiel e leal? Conclusão. A vida do evangelista Lucas nos inspira a usarmos a nossa profissão em prol do Evangelho, a fazermos tudo buscando a excelência, a ter compromisso em transmitir com fidelidade o Evangelho que recebemos de homens idôneos e fiéis, entendendo que a próxima geração depende desse compromisso de fidelidade à verdade. Finalmente aprendemos com Lucas o quanto é importante sermos companheiros fiéis e termos conosco companheiros fiéis para a caminhada. Avaliemos onde precisamos melhorar, para que imitemos o exemplo do evangelista Lucas e busquemos a ajuda do Espírito Santo para sermos transformados. Que Deus nos ajude. Amém.